Quando se fala em alimentos que podem ajudar o corpo a se proteger de doenças, poucos vegetais recebem tanta atenção da ciência quanto o brócolis. À primeira vista, ele pode parecer apenas mais um vegetal verde entre tantos outros. Muitas pessoas até lembram dele como algo que precisavam comer na infância, às vezes sem muito entusiasmo. No entanto, por trás da aparência simples, o brócolis guarda uma combinação impressionante de compostos naturais que vem sendo estudados há décadas por pesquisadores interessados em entender como a alimentação pode influenciar o risco de câncer. O grande destaque do brócolis está em um composto chamado sulforafano. Essa substância é produzida quando o vegetal é cortado, mastigado ou triturado, ativando o mecanismo natural da planta. Para o brócolis, esse composto funciona como uma forma de defesa contra predadores e condições adversas do ambiente. Para o corpo humano, no entanto, ele parece ter efeitos bastante interessantes. Estudos sugerem que o sulforafano pode ajudar a estimular enzimas responsáveis por processos de desintoxicação no organismo. Em outras palavras, ele ajuda o corpo a identificar e eliminar substâncias potencialmente prejudiciais antes que elas causem danos às células. Esse processo é especialmente importante porque todos os dias estamos expostos a pequenas quantidades de toxinas vindas do ambiente, da poluição, de alimentos industrializados ou até mesmo de processos naturais do metabolismo. Além disso, o sulforafano também parece ajudar a reduzir inflamações no organismo. Como já vimos, a inflamação crônica é um dos fatores que podem criar um ambiente favorável para o desenvolvimento de diversas doenças, incluindo alguns tipos de câncer. Ao ajudar a controlar esse processo inflamatório, o brócolis pode contribuir para um ambiente interno mais equilibrado. Outro ponto que chama a atenção dos pesquisadores é a possível capacidade do sulforafano de ajudar o organismo a lidar com células que começam a se comportar de maneira normal. Em estudos de laboratório, esse composto demonstrou potencial para interferir em processos ligados ao crescimento descontrolado de células, embora ainda sejam necessários muitos estudos para entender completamente esses mecanismos em humanos. Vegetais da mesma família do brócolis, conhecidos como vegetais crucíferos, também têm sido associados a benefícios semelhantes. Entre eles estão a couve-flor, o repolho, a couve e a rúcula. Populações que consomem esses vegetais regularmente tendem a apresentar menor incidência de alguns tipos de câncer, especialmente câncer de cólon, mama e próstata. Mas não basta apenas incluir o brócolis na alimentação de qualquer maneira. A forma como ele é preparado também pode influenciar na quantidade de compostos benéficos que permanecem no alimento. Quando o brócolis é cozido por muito tempo em água fervente, parte dessas substâncias pode se perder. Por isso, muitas vezes a melhor forma de prepará-lo é cozinhá-lo rapidamente no vapor ou refogá-lo por pouco tempo. Assim, o vegetal mantém boa parte de seus nutrientes e compostos ativos. Outra opção é consumi-lo cru em saladas, desde que bem higienizado. Pequenas mudanças na forma de preparo podem fazer uma grande diferença na preservação desses compostos naturais. Para quem não tem o hábito de consumir brócolis, a boa notícia é que não é necessário comê-lo todos os dias para aproveitar seus benefícios. Incluí-lo algumas vezes por semana já pode contribuir para uma alimentação mais rica em compostos protetores. Alternar com outros vegetais da mesma família também é uma ótima estratégia para variar os nutrientes. Depois do brócolis, outro alimento extremamente comum na alimentação de muitas pessoas também tem despertado bastante interesse da ciência quando o assunto é prevenção do câncer. Esse alimento aparece em saladas, molhos, sopas e inúmeros pratos do dia a dia. Estamos falando do tomate. O tomate é especialmente conhecido por ser uma das principais fontes de um antioxidante chamado licopeno. Esse composto é responsável pela cor vermelha característica do fruto e tem sido amplamente estudado por seus possíveis efeitos protetores no organismo. Assim como outros antioxidantes, o licopeno ajuda a combater os radicais livres, moléculas instáveis que podem causar danos às células ao longo do tempo. Esses danos, quando acumulados, podem afetar estruturas importantes como o DNA. Ao ajudar a neutralizar essas moléculas, o licopeno contribui para proteger as células contra esse tipo de desgaste. Entre os estudos que investigam o papel do tomate na saúde, muitos se concentraram no câncer de próstata, uma das doenças mais comuns entre homens acima dos 50 anos. Pesquisas observaram que populações que consomem alimentos ricos em licopeno com maior frequência tendem a apresentar menor incidência desse tipo de câncer. Embora isso não prove uma relação direta de causa e efeito, sugere que esse composto pode desempenhar um papel importante dentro de uma alimentação equilibrada. Curiosamente, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o licopeno se torna ainda mais disponível para o organismo quando o tomate é cozido. O calor ajuda a quebrar as paredes celulares da fruta, facilitando a liberação desse antioxidante.
Isso significa que molho de tomate preparado de forma natural, tomates refogados ou sopas podem ser excelentes fontes desse composto. Outro detalhe interessante é que o licopeno é melhor absorvido pelo organismo quando consumido junto com pequenas quantidades de gordura saudável. Por isso, pratos que combinam tomate com azeite de oliva, por exemplo, podem favorecer ainda mais essa absorção. O tomate também contém outras vitaminas e compostos vegetais que contribuem para a saúde geral, incluindo vitamina C, potássio e diferentes tipos de polifenóis. Quando incluído regularmente na alimentação, ele ajuda a enriquecer o prato com nutrientes importantes. Assim como acontece com o brócolis, não se trata de um alimento milagroso. O tomate faz parte de um conjunto de escolhas alimentares que, somadas ao longo do tempo, ajudam o organismo a funcionar melhor. Seguindo nessa mesma linha de alimentos simples, acessíveis e extremamente estudados pela ciência, chegamos agora a um ingrediente que está presente em cozinhas do mundo inteiro há milhares de anos. Um alimento pequeno, mas com um aroma marcante e propriedades que há muito tempo chamam a atenção tanto da culinária quanto da medicina tradicional: o alho. O alho contém uma série de compostos naturais que pertencem a um grupo chamado compostos sulfurados. Entre eles, um dos mais conhecidos é a alicina. Esse composto é liberado quando o alho é cortado, esmagado ou triturado, ativando uma reação química natural. Diversos estudos associaram o consumo regular de alho a benefícios para o sistema cardiovascular, para a imunidade e também para processos ligados à inflamação. No contexto da prevenção do câncer, pesquisadores investigam como esses compostos podem ajudar o organismo a lidar com substâncias potencialmente cancerígenas. Alguns estudos populacionais observaram que pessoas que consomem alho com maior frequência apresentam menor incidência de certos tipos de câncer, especialmente câncer de estômago e câncer de cólon. Acredita-se que isso esteja relacionado à capacidade desses compostos de interferir em processos que envolvem inflamação, metabolismo de toxinas e crescimento celular. Existe também um pequeno detalhe no preparo do alho que pode fazer diferença. Quando ele é esmagado ou picado e deixado descansar por alguns minutos antes de ir ao fogo, ocorre a formação de maiores quantidades de compostos benéficos. Esse tempo permite que as reações químicas naturais do alimento aconteçam antes do aquecimento. Depois disso, o alho pode ser utilizado normalmente no preparo de alimentos, refogado com legumes, carnes ou outras preparações. Além de contribuir com o sabor, ele adiciona compostos naturais que podem trazer benefícios ao organismo. Incorporar o alho na alimentação costuma ser algo bastante simples, já que ele já faz parte da base de muitos pratos tradicionais. Utilizá-lo com frequência no preparo das refeições pode ser uma maneira fácil de enriquecer a dieta com esses compostos naturais. Até aqui, vimos 3 alimentos bastante presentes no dia a dia de muitas pessoas que possuem compostos interessantes para a saúde: o brócolis, o tomate e o alho. Cada um deles atua de maneira diferente no organismo, oferecendo antioxidantes, compostos anti-inflamatórios e substâncias que ajudam o corpo a lidar melhor com toxinas e danos celulares. Mas ainda existem outros alimentos igualmente interessantes quando o assunto é proteção celular e prevenção de doenças. Alguns deles são pequenos, coloridos e naturalmente doces, mas escondem uma enorme concentração de compostos benéficos. Outros são consumidos na forma de bebida e fazem parte de tradições milenares em várias culturas ao redor do mundo. No próximo capítulo, vamos olhar mais de perto para 2 desses alimentos que também têm chamado a atenção da ciência quando o assunto é saúde depois dos 50 anos: as frutas vermelhas e o chá verde. Alguns dos alimentos mais interessantes quando o assunto é proteção celular não são necessariamente os maiores ou os mais chamativos no prato. Muitas vezes, são pequenos, delicados até considerados simples sobremesas ou acompanhamentos. No entanto, escondem uma concentração impressionante de compostos naturais que tem despertado grande interesse da ciência nas últimas décadas. Entre esses alimentos estão as chamadas frutas vermelhas. Morango, amora, framboesa e mirtilo fazem parte desse grupo. Embora cada uma tenha suas características específicas, todas compartilham algo em comum. São extremamente ricas em compostos vegetais chamados polifenóis. Entre esses compostos estão as antocianinas, responsáveis pelas cores intensas que variam entre o vermelho, o roxo e o azul profundo dessas frutas. Esses pigmentos naturais não estão presentes apenas para dar beleza às frutas. Na natureza, eles funcionam como mecanismos de proteção para as próprias plantas, ajudando-as a resistir à radiação solar, ao ataque de micro-organismos e a outros desafios do ambiente. Curiosamente, quando consumimos essas frutas, esses mesmos compostos também podem oferecer benefícios ao organismo humano. As antocianinas são poderosos antioxidantes. Elas ajudam a neutralizar radicais livres e a reduzir o estresse oxidativo nas células.
Como já vimos anteriormente, o acúmulo de danos oxidativos ao longo do tempo é um dos fatores que podem contribuir para alterações celulares associadas ao desenvolvimento de doenças, incluindo alguns tipos de câncer. Além disso, pesquisas indicam que certos compostos presentes nas frutas vermelhas podem ajudar a reduzir processos inflamatórios no organismo. A inflamação crônica de baixo grau, que muitas vezes passa despercebida, é considerada um fator importante em várias doenças crônicas que se tornam mais comuns com o avanço da idade. Alguns estudos laboratoriais também observaram que extratos dessas frutas podem interferir em mecanismos relacionados ao crescimento e à multiplicação de células anormais. Embora esse tipo de pesquisa ainda esteja em desenvolvimento e não represente diretamente o que acontece no corpo humano ao consumir as frutas, os resultados têm despertado interesse entre pesquisadores da área de nutrição e prevenção de doenças. Outro aspecto importante das frutas vermelhas é a presença de fibras, vitaminas e minerais. Elas fornecem vitamina C, que também atua como antioxidante e ajuda no funcionamento do sistema imunológico. Além disso, as fibras contribuem para a saúde do intestino, auxiliando na digestão e na eliminação de substâncias que o organismo não precisa. Uma vantagem dessas frutas é que elas podem ser consumidas de várias maneiras. Podem fazer parte do café da manhã, ser adicionadas ao iogurte natural, utilizadas em vitaminas ou simplesmente consumidas puras como um lanche leve e nutritivo. Mesmo as versões congeladas costumam preservar boa parte de seus nutrientes, o que facilita o acesso durante o ano todo. Para muitas pessoas, incluir frutas vermelhas na alimentação algumas vezes por semana já pode ser suficiente para enriquecer a dieta com esses compostos naturais. O importante não é necessariamente consumir grandes quantidades de uma vez, mas sim manter uma frequência regular dentro de uma alimentação equilibrada. Enquanto as frutas vermelhas oferecem esses compostos na forma de alimento, existe também uma bebida tradicional que vem sendo estudada em várias partes do mundo por suas possíveis propriedades protetoras: o chá verde. Consumido há milhares de anos em países asiáticos, especialmente no Japão e na China, o chá verde faz parte da cultura alimentar dessas regiões. Está frequentemente associado a hábitos de vida mais equilibrados. O interesse científico pelo chá verde começou a crescer quando pesquisadores observaram que algumas populações que consumiam essa bebida regularmente apresentavam taxas menores de certos tipos de doenças crônicas. Embora diversos fatores estejam envolvidos nesses padrões de saúde, o chá verde passou a ser investigado mais profundamente para entender quais compostos poderiam estar relacionados a esses efeitos. Entre os principais componentes estudados no chá verde estão as catequinas, um grupo de antioxidantes muito potentes. A mais conhecida entre elas é a epigalocatequina galato, frequentemente abreviada como EGCG. Esse composto tem sido alvo de muitos estudos que procuram compreender como ele interage com processos celulares. Assim como outros antioxidantes, as catequinas ajudam a neutralizar radicais livres e a reduzir o estresse oxidativo no organismo. Mas os pesquisadores também investigam outros possíveis mecanismos de ação, incluindo efeitos sobre inflamação, metabolismo celular e sinalização entre células. Alguns estudos laboratoriais sugerem que compostos presentes no chá verde podem interferir em processos que regulam o crescimento celular. No entanto, é importante lembrar que a maior parte dessas pesquisas ainda está em andamento e que os resultados observados em laboratório nem sempre refletem exatamente o que acontece no organismo humano. Mesmo assim, dentro de uma alimentação equilibrada, o chá verde pode ser uma bebida interessante para quem busca reduzir o consumo de bebidas açucaradas, se incluir mais compostos antioxidantes na rotina. 1 ou 2 xícaras ao longo do dia costumam ser suficientes para aproveitar seus compostos naturais. Outro ponto importante é evitar o consumo muito próximo da hora de dormir, já que o chá verde contém pequenas quantidades de cafeína. Para muitas pessoas, consumi-lo durante a manhã ou no início da tarde é a melhor opção. Ao olhar para todos esses alimentos, brócolis, tomate, alho, frutas vermelhas e chá verde, fica claro que a natureza oferece uma enorme variedade de compostos capazes de contribuir para a saúde quando fazem parte da alimentação cotidiana. Cada um desses alimentos atua de maneira diferente, fornecendo nutrientes, antioxidantes e substâncias que ajudam o organismo a manter seu equilíbrio. Mas também é importante lembrar que nenhum alimento isolado funciona como uma solução milagrosa. A prevenção de doenças, incluindo o câncer, está relacionada ao conjunto de hábitos que construímos ao longo do tempo. A alimentação é uma parte essencial desse processo, mas não é a única. Manter um peso corporal saudável, por exemplo, é um fator importante. O excesso de gordura corporal está associado a alterações hormonais e inflamatórias que podem aumentar o risco de diversos tipos de câncer. Por isso, combinar uma alimentação equilibrada com níveis adequados de atividade física pode trazer benefícios significativos para a saúde.
A prática regular de exercícios ajuda a melhorar o funcionamento do metabolismo, contribui para o controle do peso e também fortalece o sistema imunológico. Não é necessário realizar atividades extremamente intensas. Caminhadas diárias, exercícios leves ou atividades que tragam prazer já podem fazer uma grande diferença quando praticadas com regularidade. Outro aspecto que muitas vezes é subestimado é a qualidade do sono. Durante o sono, o organismo realiza diversos processos de reparo e regeneração celular. Dormir mal de forma constante pode afetar o equilíbrio hormonal, aumentar processos inflamatórios e prejudicar o funcionamento do sistema imunológico. Além disso, reduzir o consumo excessivo de álcool e evitar o tabagismo são medidas fundamentais quando se fala em prevenção do câncer. Esses fatores têm uma relação bem estabelecida com diversos tipos de tumores, representam riscos muito maiores do que qualquer benefício que um alimento isolado poderia oferecer. Quando olhamos para o conjunto de escolhas diárias, alimentação rica em alimentos naturais, atividade física regular, sono adequado e redução de hábitos prejudiciais, começamos a construir um ambiente interno no organismo que favorece a saúde. E talvez uma das mensagens mais importantes seja esta: mesmo depois dos 50 anos, o corpo continua respondendo positivamente às mudanças que fazemos. Muitas pessoas acreditam que certos cuidados deveriam ter sido adotados décadas antes, que agora seria tarde demais. Mas a ciência mostra que o organismo mantém uma grande capacidade de adaptação ao longo da vida. Pequenas mudanças feitas hoje podem gerar benefícios ao longo dos próximos anos. Substituir alimentos ultraprocessados por opções mais naturais, incluir mais vegetais no prato, consumir frutas com mais frequência e escolher bebidas mais saudáveis são passos simples que podem se somar de forma poderosa com o tempo. Em vez de buscar soluções rápidas ou dietas radicais, muitas vezes o caminho mais eficaz é justamente o mais simples: voltar a uma alimentação mais próxima daquilo que a natureza oferece. E quando pensamos em envelhecer com mais qualidade de vida, energia e saúde, talvez uma das decisões mais importantes comece exatamente ali, no prato que preparamos todos os dias.